E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Monte Santo. Estamos aqui de novo, mais um novo dia, né? Mais uma nova camiseta. E estamos aqui para conversar mais um pouco com pessoas que fizeram parte da história da Monte Santo aqui. A gente está completando 30 anos esse ano e tem sido papos muito legais aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, pastor Felipe. Estou aqui com o meu querido amigo Renan Andrade. Eu sou Renan Andrade. E é isso, não tem nada demais sobre mim. É isso sou aí. Renan Andrade. Quem não conhece... Quem conhece sabe, segue lá, Renan.Andrade no Instagram. E hoje nós estamos aqui com duas personalidades da comunidade cristã Monte Santo de muitos anos. Muitos anos. Não parece, mas ele já tem muitos anos de Monte Santo. A Monte Santo era chamada de tenda do encontro ainda. Moisés ainda... Não, brincadeira. Mas aqui, pastora Tati e Diego Bigoni, pastora Tatiana Alves e Diego Bigoni, salva de palmas, plateia. Sejam bem-vindos aí, se apresentem, contem um pouco de quem são vocês, família e tudo mais, pra gente começar o nosso papo. Bom dia, né, que eu tô meio perdida nos horários hoje. Mas vai sair à noite esse vídeo, então. Mas pode falar bom dia, não? Pode. Tudo bem, galera? Bom dia a todos, né, que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para falar desse tempo de 30 anos da Monte Santo. Eu acredito que eu esteja lá já faz uns 25 no Louvor, no Ministério de Louvor. São 25 anos do Ministério de Louvor. E tenho uma família abençoada. Meu marido é o pastor Fábio. Tenho um filho, João Alexandre, que ama jogar bola, não sei por quê, porque meu marido foi ex-atleta profissional e ele está tentando também. E a gente está aí nessa batalha juntos há muitos e muitos anos e tem valido a pena. Todo esse tempo tem valido a pena. Com certeza. Olha a Deus. Beleza, galera? Diego, meu nome é Diego, sou casado, minha esposa Juliana, meu filho Benjamin, 4 aninhos, já colocando ele no colo para tocar bateria. Para quem não sabe, já uma história aí, o Felipe começou tocando bateria assim, colocava no colo lá e nós fazia o bombão e ele batia lá as caixas lá, arrebentava. Meu filho tá começando assim também, então é isso aí. No tempo, a igreja está fazendo 30 anos, acho que eu tenho 30 anos de louvor. Diego tem 32 anos de igreja, a igreja tem 30. Ele tem 32 anos de igreja e 33 anos de idade, tipo assim. Um pouquinho mais, mas praticamente o mesmo tanto, né? Tá lá. Não, que legal. E como a gente tá aqui praticamente com o Ministério de Louvor, né? Então a gente já fala bastante sobre isso também, Louvor, que acho adoração, que é legal. Experiências. Mas queria que vocês contassem primeiro, assim, como que vocês chegaram na Monte Santo, né? Como que foi o encontro? Porque vocês são convertidos na Monte Santo, né? Sim. Aceitaram Jesus na Monte Santo. Queria que vocês contassem um pouco dessas primeiras experiências. Assim. A minha conversão foi através de um convite da Vanessa Benevenuto e do Fábio mesmo. Eu não tinha Fábio convivência... não era nada seu ainda? Não, meu amigo só. A gente se conhecia por causa do Shirley, né? Porque ele estudava no Shirley, eu estudava no Shirley. Lógico que tinha esse que você fez agora. de zoinho na época, né? O antigo zoinho. E ele convidou, não tinha mesmo nem noção do que era um ambiente cristão, não tive nunca acesso ao crente, assim. E eu fui. Falei assim, vou ver como é que é. E a partir do dia 24 de maio de 1997, que eu entrei. Você foi no aniversário do meu pai na igreja? No aniversário do seu pai. Eu lembro que tinha um bolo enorme. Eu falei, que vergonha. Vou entrar de bicão no aniversário do pastor. Você já ia ficar Verdade. felizão, hein? Não, eu fiquei constrangida. Mas só que eu não entendia esse ambiente que, tipo assim, pode entrar. Sim. A festa é pra todo mundo. Eu falava assim, não, mas eu não Não fui fui convidada. convidada, É aniversário, eu não fui convidada. Mas eu entrei, fiquei lá e nunca mais saí. Foi assim minha conversão. Me chamaram Nossa, e eu 97 fui... então? 97. E tô lá até hoje. Porque eu comecei na igreja em 98, né? Meus pais foram pra igreja em 98, minha mãe, aliás. Então você não é tanto mais tempo assim do que a gente na igreja. Eu achei que você era mais, Tatiana. É que não aparenta, né? Eu sou... Isso aí? Ixi. Vamos lá. 1700? Não. Eu fui com meus pais, né? E aí meu pai, ainda quando a igreja era no fundo da casa do Jacenir, sei lá, em 88. Não era nem igreja, não era igreja, célula. Era uma célula, né? Porque assim, começou porque os jogadores aqui pediram... o Jacenir veio de São Paulo, que era da igreja do pai do pastor Raul. Então, quando ele veio aqui, aí já fez, vamos dizer, a célula no fundo da casa dele. Então, acontecia as reuniões. E ali nós chegamos.
E pra quem não sabe, o pai do Diego trabalhava no Novo Horizontino também, né? Então aí foi no Jacenir, aí parava um ano, aí quando parou, nós ia na Quadrangular aqui em Novo Horizonte, né? Na Igreja Quadrangular. E aí quando voltava o Campeonato Paulista, aí depois voltou na casa já do pessoal do técnico, né? Não, ainda teve ainda mais um ano no fundo da casa da comissão técnica. Aí eu lembro que, eu não lembro certinho, né? Porque também, né, eu não tinha criança, né? Mas aí, acho que em 92 foi quando começou, 91, quando começou, fez a tenda, né, na casa do Rogério. Aí ali eu já começo a entender um pouco mais, né? Já começo porque até então eu só comia o bolo, né, no final das reuniões e saía brincando, saía correndo, né? E ali eu comecei, e ali em 92, quando teu pai foi ungido no retiro, eu me batizei ali. Ali eu me batizei com 8 anos de idade e começa a entender Cristo, então ali acho que foi minha... Com 8 anos de idade você já conseguia ter essa ideia do que é aceitar, do que é ser batizado. Sim. É muito legal porque é muito difícil hoje, né? Sim. Com 8 anos uma criança. E aí, tipo assim, meu pai fez um consórcio de um teclado, fomos beneficiados no primeiro mês e chegou o Cássio. Já vemos um milagre, né? Chegou o Cássio lá. E aí um dia ele fala que ele chegou em casa, porque assim, ele olha a aula dele, ele pegou um cara que dava aula de violão, aí eles pegaram os acordes do violão, aquela revistinha, que não é da época dos 6, né? Mas tinha uma revistinha, os teclados, da música, que vinha os acordes. E aí ele ia com esse cara e ia tentando fazer alguma coisa, e um dia ele chega em casa e ele fala que eu tava tocando. Então, tipo assim, eu não lembro quando eu comecei a tocar. Aí eu só lembro, assim, uma história engraçada que ele me colocou numa aula, né? E aí a professora foi lá e deu uma musiquinha, né? As bolinhas, como... Partitura. A partitura. A famosa partitura que não me entra na minha cabeça. E aí eu cheguei lá, ela me passou uma aula assim e tal. E aí eu... cheguei na outra aula, eu... Ela falou, tá certo, mas você não leu. Eu falei, tá, eu tô tocando. Não, mas você tem que ler. Não, mas eu já tô tocando. Não, mas você tem que ler. Não, mas eu tô tocando. Aí, entrando nessa conversa, eu falei, nunca mais vou voltar aqui. E aí, então, foi minha conversão e meu começo no teclado. Que aí começou... Aí colocaram o teclado lá, né? E eu fazia o stringão, os acordes. Bonito, né? Aquele timbre bonito. Coisa linda, né? Seu pai tocava violão. Aí meu pai começou com violão. Nisso teu pai era antes com o violão só, né? E aí meu pai também entrou com o violão, aí eu ia pro teclado. Pastor Lube na bateria. Aí chegou a bateria, o Pastor Lube veio com Misericórdia, bateria na igreja. Chá com pão. O chá com pão, bolinho, biscoito, café. E aí foi. Então começo da minha conversão, praticamente o começo da minha conversão com o começo também do ministério. Já tocando. E na bota do seu pai, né? Assim, né? Você não teve muita opção, assim, de... Ah, não vou pra igreja. Seu pai... Não, ele me deixava na liberdade. É. E aí, tipo assim, foi escolha minha, porque eu lembro que muitas vezes, por exemplo, tinha um futebol no final de semana, no sábado, à tarde, e tinha um ensaio no sábado à tarde. Você lembra do ensaio? Sabe? Lembro. E aí, eu escolhi ir pro ensaio. Então, ele não me forçou nunca a nada, mas já nasceu assim no coração, falei, não, essa Que legal. é a determinação, né? Meu coração junto com Deus. E assim, a gente brincou ali, mas o Diego teve esse contato com música dentro da igreja, mas a Tati já tinha contato com música antes de... Por que você tá dando risada, cara? Eu não quero que ela entre em detalhe, não precisa. Mas é só pra gente ter essa ideia mesmo. É porque a gente tava falando, né? Ele praticamente nasceu na igreja, eu não, né? Tati não. Cheguei mais velha, né? Mas eu não quero entrar em detalhe, deixa que ela fala, ué. Como que foi a vida dela na música? E também não é pecado, né, Tati? Você se converteu depois. Exatamente. O meu primeiro contato com a música realmente não foi cantando, foi realmente dançando. A minha família sempre foi musical, na área da dança, né? A gente tinha, não sei se hoje ainda existe, as escolas de dança de salão, né? De forró, de tango, né? Em São Paulo tinha muitas das escolas, né? E eu ia com a minha prima nessas escolas, né? Com alguns parentes meus, assim. E a minha família sempre gostou muito de samba. Todo o tempo tinha samba. Então, eu cresci nesse ambiente, tinha em mim esse talento da dança, realmente, porque eu dancei durante muitos anos. E até, se eu não tivesse ido para a igreja em 97 e aceitado a Jesus, no carnaval de 98,
já estava programado para eu desfilar na escola de samba de São Paulo, na Avenida. Eu já estava com isso em mente porque eu ganhei um concurso aqui em Novo Horizonte de Rainha do Carnaval. Por causa do samba e tal, então eles fizeram, eu acho que foi o único concurso que teve em Novo Horizonte concorrendo à Rainha do Carnaval. E eu participei desse concurso e ganhei esse concurso, né? Então, você imagina, né? A pessoa vem do samba, gosta do samba, você ganha um concurso de Rainha do Carnaval, você vai para onde? Para a Avenida de São Paulo. Sim. Ou não, é o caminho. Ou vai para a igreja. Mas ali nesse contexto, que eram os meus projetos... Era a meta. Era a meta. Vou para lá e dali a gente já sabe, em outras áreas da dança, para onde ia se encaminhar. E nesse meio tempo foi onde eu comecei a ir para a igreja, né? Então, meu primeiro contato com a música foi dançando realmente. Eu dancei muitos anos samba. E foi uma virada, assim, Tati, um negocinho. Assim, é impressionante falar isso. Porque hoje a gente ouve muito falar o quê? Tem um tempo, tem um processo, né? Eu vou ouvir, eu tenho um tempo ainda assim para me desconectar, vamos supor, desse estilo de música para entrar no estilo de música cristão. Mas no meu caso não teve, né? Quando eu entrei para a vida cristã, eu realmente entrei. Foi uma libertação. Foi, assim, foi algo mesmo instantâneo, porque eu vivia naquele meio. E depois, quando eu mudei para Novo Horizonte, porque eu não sou nascida aqui, eu vivi muito no meio do sertanejo também. Tudo envolvido com a dança, né? E daí eu falei assim, acabou. Essa parte morreu. E morreu ali, né? Então, eu passei... Foi aquele ditado da água pro vinho? Foi literalmente isso. Ali, quando eu entrei para a igreja, naquele dia... Aí eu perguntava também, eu falava assim, como é que é esse negócio de música? Porque eu tinha esse interesse, eu falava assim, mas eu posso cantar isso e cantando isso? Eu tinha esses questionamentos. Muitas vezes a pessoa fala assim, né? Não precisa nem perguntar, mas eu perguntava. Porque eu queria saber. Eu não sabia. Né? Eu lembro que eu ainda participava de gincanas na escola, eu falava assim, mas será que esse teatro aqui eu posso fazer? Porque tem música aqui, eu posso. Sim. Né? Com um temor, assim, né? Tipo, pra não fazer... eu falei assim... E eu estava começando no Ministério de Louvor, né? Então eu perguntava, e na realidade foi assim mesmo. Deus virou a chave totalmente, porque o próximo fato era a escola de samba. Eu lembro que a Cris falava tipo assim, a Tati ela pegou a pasta. Na época nós tínhamos 150, 180 louvores. Verdade. A Cris pegava a pasta do louvor, a Tati pegava a pasta do louvor e ia lá na Cris. Falava assim, porque não tinha internet. Não tinha da onde CD, ouvir, não tinha CD, como que nós ia pegar todas as músicas? A maioria dos louvores dessa época ainda foi que o teu pai trouxe de Bauru, né? Trouxe aquela pastona antiga com o Leão de Judá e... Quero que valorize. Louvemos ao Senhor. É isso aí. E aí, tipo assim, pra aprender os louvores era na raça, cara. A Cris cantava as músicas do meu lado, não era vinil, não era nada, não era nem fita cassete. Cantava para eu aprender, literalmente. Escrevia para não... E ela ia cantando no meu ouvido e falando assim, Tati, essa parte é assim, assim, assim. Aí eu ia gravando essas músicas. E olha só que coisa. Agora você falando isso, agora me veio na cabeça. Durante muito tempo nós cantamos Senhor Formoso És. A gente cantava assim, ó. Vem caminhar. Você lembra disso? A gente não cantava Vem limpar, brilhar. Vem cá brilhar. Vem cá brilhar. A gente cantava Vem cá brilhar. A gente cantava Vem cá brilhar. Eu acho que muito disso é fruto porque, tipo assim, a gente não tinha acesso à letra, não tinha letras.com.br. Alguém ouviu e escreveu. Exatamente. E o que nós aprendemos. Sim. Foi cantado. Aí depois de muito tempo, eu lembro que eu tava no louvor e a gente cantando Vem cá brilhar, vem cá brilhar. E aí eu, tipo assim, eu tava ouvindo essa música e falando, vem limpar, brilhar. Eu falei, cara, acho que a gente tá cantando errado. Eu acho que eu descobri que era limpar com o PG. Foi ele que canta essa música. 50 anos depois, nós já cantando a música. E aí, pra você condicionar a igreja, né? Cantar diferente. Os irmãos mais antigos assim. Errou a letra. Olha esse Renan mudando a letra da música. Chegou agora, né? Chegou agora, já quer a janelinha. E assim, e nessa caminhada, né? Agora falando no âmbito de igreja, né? Tipo, o quanto que a igreja foi fundamental. Porque a Tati entrou na igreja, desculpa, você tinha quantos anos? Eu não quero 17. Revelar a sua idade. Não, pode ir. 17. E o Diego nasceu. O Diego tinha idade do Benjamin. 4. É isso aí.
Assim, mas então a gente sabe que tudo vai acontecer, mas o quanto que a igreja, tipo assim, até mesmo em situações, vocês podem contar, ajudou a formar o caráter, porque vocês foram muito novos para a igreja, né? O Diego com 4 anos, talvez ele só vai ser uma esponja, ele vai absorver tudo, mas a Tati com 17, talvez ela já tinha uma vivência fora da igreja. Né? Não é que nem a gente, eu e o Felipe também, a gente veio pra igreja muito cedo, então a gente não teve essa vivência fora, né? Mas o quanto isso foi bastante para formar o caráter de vocês, para formar a vida de vocês em Cristo, porque hoje a gente conhece vocês como pilares não só de adoração, mas também como de fé também, né? A gente sabe que isso, vocês carregam isso, né? Eu queria saber isso de vocês. Posso? Me trouxe assim, eu vejo a minha infância, até uma infância, cara, como eu jogava bola, então tinha um grupo da molecada e tal, né? Só que assim, chegava num ponto que eu via que eu não podia passar dali, porque eles iam fazer, tipo, um pouquinho mais já pra adolescência, né? Por exemplo, eles iam para um churrasquinho, vamos fazer um churrasco e tal, só que eu sabia que não era edificante. Muitas vezes também eu tinha a programação da igreja. Então, quantas vezes eu, assim, vim para a igreja e hoje nós temos a comunidade, né? Nós fomos da comunidade, a nossa igreja é a comunidade. E eu via realmente foi isso, meu crescimento. É estar no meio. E assim, eu amadureci muito porque eu convivi sempre com pessoas mais velhas. Então, tipo assim... O Ministério Infantil era só você, né? O Ministério Infantil tinha mais, sei lá, 2, 3 crianças que era assim, os pais ainda não estavam fortificados ali. Então... ia e não ia na igreja, mas não ia no outro culto, então eu não tinha muito contato com as crianças em si, né? Então eu tive que amadurecer também muito rápido por causa disso aí. Então, e assim, eu vejo na parte do louvor, a questão do louvor me fez estar fez ter um temor também, porque assim, juntamente com conhecer a Cristo, também foi o louvor. Então eu fui tendo temor ao Senhor, na mesma proporção que eu tinha o temor de estar lá em cima do altar e não... Porque falava assim, nós estamos aqui em cima do altar, nós sempre somos exemplos, nós sempre somos espelho, a igreja vai olhar para nós, vai ver a nossa vida e tal. Então eu tinha muito esse temor, sabe? Eu tinha muito esse temor de estar lá em cima e falar, o que eu estou passando para a igreja, né? Então isso sempre fez estar mais próximo da presença de Deus. O que eu aprendi muito rápido a respeito de adoração é que ela te traz revelação. Vem junto a revelação do Senhor através da adoração. Parece que casa, sabe? Quando é o conjunto que vai trazendo e te formando por dentro. A adoração não é externa. Isso que eu aprendi. Você não provoca nada, não, né? Ela é interna. Ela começa a ser gerada dentro de você e aquilo você vai externando e revelando e manifestando e liberando aquilo que Deus quer que você revele. Aquilo que Deus tem para você, né? E isso foi formando em mim coisas que para alguns são radicais demais, né? Para muitos podem olhar e falar assim, não, mas não é necessário ser tanto assim ou ser dessa forma, né? Para você foi e deu certo, né? Para mim funcionou, né? A partir do momento que eu mergulhei nesse meio da música cristã e da adoração, eu entendi realmente, buscando nisso, o poder que tem uma adoração musical, falando. Porque eu tive muita experiência com isso. Experiência na área de libertação, libertação que eu falo realmente do demônio sair. Sabe aquilo que a gente ouve na palavra quando Davi tocava e o demônio saía? Sim. Nesse nível, né? Então, aí você começa a ser gerado em você um temor de santidade, de busca, que você fala, poxa, peraí, como é que eu vou sujar isso, não é? Como é que eu vou partir talvez por um lado que isso possa te desagradar, né? Então, o que foi formado em mim é um temor pelo Espírito Santo tão grande que não tem como eu não fazer dessa forma, né? Nesse nível de responsabilidade, de temor, de busca, de falar, não, eu tenho esse compromisso com o Senhor de revelar o que Ele quer, não o que eu quero, de fazer o que Ele deseja, não o que eu desejo. E a música nos proporciona isso. Porque se a gente quiser,
a gente que tem o talento para cantar, para tocar, a gente faz da forma que a gente quer. Você fabrica, né? Exatamente. Você Ou produz seja, você algo, gera uma emoção, sim, né? Exatamente. Você produz algo de uma forma muito fácil. Você consegue fazer as pessoas chorarem, Sim. né? E tocar nelas de uma forma não é fake, mas superficial. Na né? emoção mesmo, na alma. E então a adoração em mim, ela, desde o início, ela foi formada de outra forma, porque eu lembro que me falava assim, ó, o seu foco é Jesus, não é o homem. Logo assim, no primeiro mês que eu entrei, teu alvo é Cristo, não é o homem. As pessoas me falavam isso. Então você está aqui por Jesus e não para o homem. Então isso vai cravando em você algo que fala, pô, peraí, eu estou representando quem? Uhum. Né? Não é só testemunho assim, de pessoas dentro da igreja, mas a gente está representando um reino que ou ele é revelado na carne ou ele é revelado no espírito, e é a gente que escolhe. No meio musical é a gente que escolhe, não é uma escolha assim do espírito, fala, filho, eu tô aqui, mas você quer revelar o espírito ou você quer revelar você, né? Então o que foi formado, marcas que eu tenho N marcas através da música e da adoração que são fantásticas, realmente. E foi numa época, né, que o louvor no Brasil começou a expandir. Um avivamento de louvor no Brasil aconteceu, né? Nos anos 90. Então, tipo assim, aí começou... Havia muita composição própria, né? A gente não tinha tanta versão. Exatamente. Aí começou a ser lançado muitos livros, pessoas... os pilares, né? Ademar, Asaf Borba. Eu lembro que nós fizemos Daniel Souza, nós fomos em Rio Preto aqui no congresso com os 3 aqui. Foi tremendo. E assim, aí nós começamos a buscar, né? E assim, musicalmente falando, nós éramos muito simples. Mas fazia o simples... Era simples também, sim, né? mas fazia o simples muito... Queríamos fazer com muita... Sempre foi isso, né? Muita excelência. Com muita excelência, né? E aí, juntamente com fazer a excelência musicalmente, também buscamos o espiritual. Então, a conhecer o que o louvor fazia nas regiões celestiais, né? Na vida das pessoas, igual a Tati falou, de libertação, de cura. Então, a manifestação, nós vimos muita manifestação nesses 30 anos, mas muita manifestação. Eu lembro de uma vez nós estava tendo um momento de louvor lá onde é a dinâmica ainda, né? Naquela oficina. Lá embaixo. A gente estava num momento e naquele momento a igreja, assim, sabe quando fica aquele som, tipo o som do fundo, só o som, e o som vinha como onda em cima da igreja e toda a igreja ajoelhou. Sem ninguém comandar nada. Sem ninguém nada. Todo mundo ajoelhou, sabe? Aí, eu lembro até que eu olhei, eu falei assim, gente, mas o que é isso aqui? Né? E assim, o céu realmente veio com aquela música, com aquela canção, algo foi gerado em todo mundo, porque ninguém pediu, e todo mundo caiu por terra. Só pela presença que estava ali. Aí começou aquele choro compulsivo, que eu acho que assim, quando você entra nesse estágio, tipo, você não fala nada, você vai falar o quê? Você só enxerga que você não é nada. Né? E foi algo que marcou realmente no literalmente início, o peso da tremendo. glória, né? Quando o peso da glória desce, a gente é uma coisa que é massiva, né? Sim, é denso demais. E a gente sempre foi agraciado com bastante gente de louvor, assim, né? Acho que a nossa igreja tem assim, desde a época de vocês, assim, a gente sempre tinha bastante gente que tinha talento também, assim, né? Sim. Nós tivemos vários ciclos, assim, mas todos os ciclos cheios de pessoas... Pessoas boas, pessoas que não era só, tipo assim, aquele cara pessoa esforçada e tal, né? Como a gente vê, mas pessoas que eram boas mesmo e aí unia as duas coisas. Eu vejo isso, a gente sempre teve, assim, né, essa preocupação com o seu Ministério de Louvor, que é bom musicalmente, mas que não abandona o lado de santidade, do espiritual, da gente entender o real propósito do que a gente está fazendo, né? E desde a época de vocês, assim, então, lá do seu pai, enfim, dessa preocupação com o que a gente está fazendo, não é para pessoas. Até porque, eu imagino, né? A gente hoje, faz menos tempo que eu estou no Ministério do Louvor. Então eu já peguei uma época que a gente já tinha, sei lá, mais equipamento, mais gente na igreja, né? Já tinha um revezamento, né, de escala, né? Pessoas na escala. Sim. Já era um negócio que a gente até combatia isso, a pessoa não quer tocar na quarta, porque na quarta tem menos gente, quer tocar no domingo. Conta uma história que, tipo assim... porque ninguém queria baixar os tons das músicas. O Lobo conta uma história que, tipo assim, eu toquei numa quarta-feira bateria, né? E aí eu saí meio com cara fechado, assim, cara, criança, né?
Aí ele chegou, eu não nem lembro disso, ele fala assim, mas por que você tá triste? Eu falo assim, que eu queria tocar de domingo. Tipo assim, né? Como se o domingo fosse o dia que Deus deu, a né? bateria tinha acabado de chegar, né? E o Lube, foi o Lube e eu que fazia essa inversão, só que só tinha eu pro teclado, né? Então, tipo assim, eu ia pra bateria só naqueles dias extremos, que aí ia, né? Então era isso, né, cara? E assim, essa diferença que vocês pegaram, assim, então vocês pegaram uma época que a igreja tinha menos gente, Sim. tinha menos equipamento, tinha menos recursos, Sim. e onde nós estamos hoje, que a gente tem mais equipamento, mais recursos, mais gente. E o que muda, assim, de um tempo para o outro? O que vocês veem, assim, de evolução? É somente equipamentos ou tem algo a mais, assim, que é necessário acompanhar esse crescimento? Assim? O que vocês veem? Pergunta difícil. É que mudanças são necessárias, né? Uhum. Eu acredito que em todo tempo a mudança ela é necessária e ela é bem-vinda, né? Agora, o que mudou, eu acho que é para quem ficou, né? Porque, infelizmente, nesses ciclos, muitas pessoas vieram e muitas pessoas foram também, né? Por N motivos e por N situações que a gente não sabe, né? Mas a permanência, a constância de visão não mudou, entendeu? A essência não muda, né? Pessoas mudam, tecnologia mudou, avançou, aprimorou e é excelente, mas a essência não mudou. É isso que é importante, né? O que era lá atrás, no princípio, o temor, não, aqui a gente sempre bateu na tecla, é o seguinte, a gente não toca música secular. Nós não vamos ser loucos hoje, em 2022, tocar Guns N' Roses no púlpito. Sim. Como alguns fazem. Sim. Não é só porque Que é loucura. Não é só porque tá uma letrinha bonita, né? Exatamente. A gente vai meio contra isso, né? Entendeu? Então, o que eu vejo assim, mudaram pessoas, lógico, que é normal, tecnologia, sem comentário, mas a essência não mudou. Que é o principal. Que é o principal. O alvo é Jesus, continua sendo Jesus, e não há quem mude isso. E a gente é consciente, toda a liderança da comunidade, todo mundo que faz parte disso é consciente, fala assim, querido, aqui o sistema é esse. Sim. Essa essência aqui não muda. É Cristo, é o centro, é Ele que governa, é Ele que manda, é Ele que direciona, e Ele vai continuar assim até a hora que Ele levar a gente, de alguma forma, né? Mas as mudanças eu vejo que foram boas, né? Também teve, na época também a gente não tinha recurso para buscar, para se aprimorar vocalmente, né? Sim. Até para tocar, né? Como tem hoje, né? Sim. Hoje você tem disponível na internet, gratuito, né? Antigamente não tinha nada disso, né? Eu Realmente, mesmo, eu falo assim, o que mudou é que antigamente era a raça. Sim. Meu filho, você tinha que fazer cantar naquele tom, que era absurdo, Sim. impossível. Nossa. Que nem assim, a primeira vez que... fazer o solo da Soraya Moraes no tom dela. Então, mas isso Né? acontecia, deixa eu já pegar. Vamos para a parte musical. A essência é isso aí mesmo, né? Isso que a Tati tudo falou, a essência não muda, isso não muda, Cristo não mudou, Cristo não mudará e a essência é a mesma. Musicalmente falando, que nem, por exemplo, mudar tom, né? Nossa, Hoje os músicos que entram já sabem que, tipo, se vira nos 30 ali, né? E vem tocar no clique também. Se chegar não tocando no clique, você não tá toca. fora da visão. Então, tipo assim, musicalmente falando, o nível hoje que nós estamos é um nível totalmente diferente por causa disso tudo. Né? Eu que vim musical, lá né? atrás, eu vim crescendo, vocês entraram, cresceram, e quem vem entrar hoje tem que ralar para poder chegar ali, né? Muitas vezes o pastor fala, né? Você tem o dom, vem. Muitas pessoas ficam até assustadas, né? Mas isso é legal falar, porque às vezes até assusta um pouco por causa da tecnologia. Porque às vezes a pessoa fala assim, para mim não dá para entrar agora. Eu falo assim, mas por que não? Se você tem o dom, é Deus que vai te capacitar. Exatamente. Ali a gente vai aprender, lógico, né? Porque vai o que muito mudou? da tua vontade Fica também, 3 né? pessoas falando no seu ouvido hoje. Mudou, gente, mudou. Diego, Pra quem não sabe, vamos abrir, né, Diego? Vai, a gente veio nessa, tipo, ninguém falava.
né? A gente via a conexão sua com o alto. É, E era aí, muito tipo assim, né? Era no visual. Era no Assim, visual, ó, eu é. conheço a Tati, eu Isso. sei que ela vai fazer É. isso, vamos. É. E Não, Então, hoje em dia, até hoje em dia, tipo assim, tem eu olho coisa pra que- a Tati olha pra mim, eu já sei, cara. Sabe O onde que é. onde vai entrar, o que É. vai o acontecer. cara entra novo e fica lá, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu lembro que aqui, teve né? uma época que a base, Tipo tipo isso. assim, era o Cristiano na bateria, o Netão no baixo e eu no teclado. Podia mudar, guitarrista, Sim. violonista e tudo mais. Nós tínhamos essa base de olhar, fazer aqueles quebra. Tá? E isso, No meio da isso- música, assim, isso cara. ele só vem com o tempo junto, né? Sim, Porque a E que nem pra convivência, mim né? hoje, é até meio estranho, às vezes eu ter que falar. Porque eu ainda puxo no olho, sabe? Sim. Porque eu venho com essa... É. Desse tempo, sabe? Que era gostoso de você olhar e... Tá. Entrosamento. Essa hoje- adaptação foi Hoje, bem no- difícil, e hoje né? nós temos um microfone ali só pra quem tá. talkback, As pessoas às vezes nem sabem ali, né? Que nós estamos conversando entre nós ali no louvor, tá acontecendo tudo e nós estamos ali falando entre E nós. permite uma pessoa que talvez não tá na sintonia, né, no entrosamento, que vai entrar ali, que vai conseguir tocar com a gente, sabendo então, pra onde ir e tal. né? Mas tem gente que até fala assim, mas como que vocês conseguem, né? Porque eles me perguntam, falam assim, mas como é que tá funcionando? Eu falo assim, então, fica um clique aqui no meu ouvido, é tec, 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 tec. Aí depois tem um negócio que chama multitrack, que até então, há uns anos atrás, a gente nunca tinha ouvido falar Uma voz disso. da Uma mulher voz falando. que eu apelidei ela de Judite, ela fica falando com a gente, a hora que a gente vai na introdução, a hora que a gente vai no refrão, e ainda tem tem o DN, uma o diretor pessoinha musical que ainda. fica lá falando com outras pessoas. Fala as notas. As notas. Que Então, muitas vezes a gente essa- fala antes da Judite, né? Quem tá de DM, às vezes a Judite vai falar refrão. A gente fala, ó, refrão, Refrão, galera, antes dela. E Ajudar. essa adaptação, pra gente que veio lá de trás, foi complicada. Eu falo por mim. É uma adaptação mudança, assim. né? Mudança não é São fácil, necessárias, mas é isso que eu falo. Essa mudança foi complicada, porque você está acostumado, vamos supor, 20 anos de uma forma, aí vem essa tecnologia inteira, eu falo assim, pronto, e sem falar assim que que até hoje a gente se perde. nós começamos nos corinhos lá atrás, que deram uma evoluída. Aí nós fomos para uma época de excelência assim, muito grande com Diante do Trono, Meu com Deus, Renascer cara. Praise. Sim, E sim. aí, Notas por cara, segundo. verdade. nós tocávamos, tipo assim, uma música era com Os 4 meninos eram notas. muito bom. Aí de repente veio o Renascer Praise, Tocando veio Quero Diante Celebrar. do Trono. Cara, Tinha aí mais baixo nota, invertido. tinha mais Eu nota lembro- musical do que letra na Sim, música. cara. E aí, tipo assim, eu lembro que eu fui tirar uma festa. Ia tocar festa, né? Eu passei uma tarde inteira, cara, tirando festa. E assim, eu tirava os baixos, eu tirava os solos, porque nessa época o teclado fazia. Eu era, acho que era o multitrack, né? Eu era o multitrack. Então, aí eu já comecei a ter um pouquinho mais de evolução e comecei a fazer tudo e todo mundo meio que E o encaixava quanto ali. que isso aprimorou a sua técnica, né? Sim, Porque, tipo cara. assim, Tinha que se virar. hoje a gente vive um tempo que hoje o instrumento bem timbrado, quando você tem um instrumento com um timbre bacana, você talvez não precisa ser tão virtuoso. Só que isso provoca o quê? A folga do cara. Tipo assim, não, eu timbre bem, eu vou ficar ali Faz batendo duas minhas notas, notinhas. Uhum. Já era. Talvez tenha as músicas que peçam menos, né, tal, mas tocar naquela época, tipo, era muito difícil. Eu peguei um finalzinho, né? Então eu peguei cantando e aí eu aprendi a tocar teclado. Eu fiz aula com um professor muito bom, que é o Google, né? Tudo pouco que eu aprendi também, né? Eu já peguei essa fase da internet. Obrigado, senhor. Não precisava gastar dinheiro com revistinha. Mas assim, aí beleza, na hora que você vai tocar um Vi para Adorar-te, né? Nossa, Quatro notas já era. maravilhoso. E eu lembro que uma vez me colocaram e era o Festa, cara. E assim, eu falava assim, Jesus, onde o senhor tá nisso? Eu não tô vendo Jesus nisso, eu falava assim, sabe? Porque, cara, era uma coisa. E assim, o Diante do Trono tocava com metais. Quem que eram os metais? Eram os dedos do teclado. Você fazia os metais no dedo. Sim. E fala, cara, como que pode isso? Aí a gente começa a valorizar um pouco mais o nosso amiguinho, né? Porque fala, é muito difícil, cara, é muito difícil. E os meninos tiravam mesmo, né? Na raça, não tem. Aí vem o Cristiano Não na tinha que fazer. batera que Sem BPM o clique. ia de 120 a 100 a 80 numa mesma música nos Música. BPM, cara, e nós... Verdade. Vamos, Cristiano. Cris, aparece um dia no ensaio. A gente quer colocar Pra uma tentar. música com clique, a gente quer ver você Multitrack tocando pra com ele. clique. Cara, eu morro de Capaz vontade. dele fazer, porque ele escuta o Eduardo treinando, capaz dele É, dar conta. é bem por aí mesmo. E aí depois veio worship, né? Worship, não vendo o que você fala. É E que aí dizem, eu não sei também, falaram que voltou é as bem mais 4 fácil notinhas, tocar, né? Não, é mais fácil. É uma 4 música- notas já era. Eu sou meio defensor do worship, assim.
O pessoal vai me cancelar. É porque você toca e eu canta. gosto, porque como eu gosto, eu toco e canto, então eu, tipo, eu preciso que seja fácil a Porque música. pra quem toca e canta, tocar, festa e cantar. Misericórdia. Não é impossível. Porque nós Não, fizemos, não é possível, né? já Não, fez. Já fez. Mas Mas que é complicado. Você faz- Festa de louvor. Não, amor. Imagina. Eu ia ficar desse jeito. Pensa na nota depois que eu Aí hoje em dia coloca eu pra tocar teclado, cantar, cuidar do Multitrack. multitrack e Dirigir. falar Senhor. outro dia Eu sou Jesus. eu tava falando aqui no que eu devia cantar e tava cantando no que eu devia falar, né? Já virou uma benção. Não. Mas de vez em quando o multitrack falha, né? Falha. E a Tati fica Né, Renan? feliz que Ah, ela tá. deixou. Tati. A Tatiana, Tatiana, ela Tatiana ama. Renan. A Tatiana, eu vou falar assim, não, a Tatiana ela ama quando o multitracks não funciona, porque aí ela fala assim, agora deixa pra mim. Agora eu vou conduzir do jeito que eu é que quiser. aí a Judite né? volta nela, né? Aí ela é Entrou. a Judite, e tipo assim, e aí ninguém fala. Não, mas nome o dela. interessante é assim, que ele fica abaladíssimo Isolado. com o multitrack, Eu para. preciso ser tratado. É. A faixa É. parou, vai. desliga Aí e vamos continua. lá, galera. Aí que nós estamos aqui, ó. Separa a mesa, a velha guarda É. e a nova geração. E aí, tipo assim, né? Nós queremos uma certa liberdade, às vezes, Às né? vezes, né? Pode ter lá, né? Não tem o problema o BPM lá, clique, né? É. Papapá. Mas nós queremos só o pad lá e deixa, né? Nós fazer os nossos medleys, né? Isso. Deixa a gente. Tati não ama gosta acabar de um medley. louvor e de Ela ama. repente, bum. Bum, vai pro outro com outra nota totalmente diferente. Outro mandamento. E aí ela Isso. fala assim, mas dá. Tá, mas dá. Tati, mas acabamos de tocar Vim para Adorar-te. Não, mas vamos emendar no Geração que Dança, porque... Dá. Dá. Eu acho que encaixa. Eu Porque queria fazer uma tudo é pergunta. possível que crie. Sim. O problema é que você tem uma banda toda que nem todo mundo tá crendo. Não né? tá vendo? Ô, Jesus amado. Sim, uma pergunta assim pro pessoal. Isso a gente hoje ela é um pouco mais flexível. O Felipe ele não é muito duro hoje, que o Felipe lidera o louvor da igreja. Mas assim, Tatiana, na época o nosso culto era de 7 horas, né? Então o Ministério do Louvor ele chega na igreja às 6. Sim. E se a pessoa chegasse 6:01 na igreja, na nossa época, como que era? Se, dependendo da justificativa, não subia. Nem a pau, né? Nem a pau. Porque de domingo. A gente você tocava faz sem quê? bateria, Sem bateria, mas não subia. mas não sobe. É. Você lembra de alguma história assim de. Sem Gente. citar nomes, né? Não, pode citar. É tudo gente calejada. Sim, Eu vou mas- citar uma Mas aqui, não ó. lembra de Ó, alguém mas que eu vou possa falar pra citar o você. nome? Sabe, quando eu entrei, sem estar na escala, eu tinha que estar lá 6 horas. Ah, o ministério inteiro ia às 6 horas. Ia. Ah, é? É. Não tinha isso assim. Ah, ele vai decidir quem vai cantar hoje na hora. Não tinha escala. Não tinha escala. Ah, meu Deus. Chega a me dar Então, tremedeira a no negócio. vocês que estão no Ministério de Ó. Louvor hoje, olha que bênção. Chega a me dar Você tem tremedeira. a escala lá e você chega no seu mês de dia. antecedência. É, e Até você chega porque no seu também, dia. peraí, até porque também, tipo assim, os que tocavam eram sempre os mesmos. Sim, tocava. E o que assim. cantava tinha 2, 3 de fora. Dava né? uma É. revezada. Então, tipo Entendi. assim, os que Você ia tá tocavam na já, escala já mesmo. eu Já sabia tinha que que tá estar. assim. Tocar ia. Mas pra a quem gente que cantava- cantava, não. Tinha que estar lá 6 horas, todo mundo. Ah, mas hoje você não vai. Beleza. E eu sentei Normal. várias vezes, O que, várias já vezes. ia, o que já ia ter de gente brava. Brava, abandonando. Nossa. Eu- Vou embora e assim, hoje, não comigo volto mais. não Cheguei foi mais assim cedo. uma vez que fizeram isso comigo. Várias vezes. Tati, hoje não. Tá bom, vamos sentar. Bom, eu tenho uma história boa. Porque justamente, né? Não era pra pessoas, né? Sim. Você entendia o chamado. Mas hoje, entendia o você porquê. entende? As Exato. pessoas iam entender isso hoje, nessa geração que a Então, gente tá e- vivendo. Vocês acreditam que eles iam suportar isso E hoje? onde forjou também Então, verdadeiros adoradores. Né? É. Sim, Você não fazia pela fama, nada. sim. dessas histórias, eu vou explanar isso assim. Gente, eu sou um dos poucos que já tocou todos os instrumentos daquela igreja. Mal. Toquei mal todos eles, mas eu já toquei tudo naquela igreja. E a primeira vez que eu toquei bateria, era a Alesis, nossa, a bateria eletrônica, gente. Quem já tocou com essa bateria sabe o quanto que Jesus não tá naquilo. E eu lembro que me perdoa, era o Lucas na escala. E eu tava no teclado, aquele dia eu tava pra tocar teclado e cantar. E a gente tocou Eu Vejo a Glória do Senhor Aqui. A tua glória era a Fernanda Brum, né? Uhum, E aí eu lembro que o Lucas não chegou a tempo. sim. E eu fui tomado num espírito de ousadia, assim, ó, que eu falei, eu vou sentar ali, eu vou ver o que faz. A gente foi passar a música, eu nem pedi. Eu cheguei, sentei e toquei, entendeu? Aí eu toquei aquela e depois acabou a música, eu voltei pro teclado, assim, foi a primeira vez que eu lembro, aquilo assim, ó, o bumbo, ele não parava. Mas não é porque eu não sabia, é porque minha perna tremia, entendeu? Então, o bumbo, ele não parou. O bumbo, ele era o compasso inteiro, ele aqui, ó, tu.
Então, olha, a minha primeira experiência tocando bateria na igreja Misericórdia. foi porque o Lucas, do quem você atrasou, você não subiu aquela noite. E aí eu fui por mim mesmo. E uma questão da nossa louvor sempre foi a ordem e decência, né? A organização, né? Sempre foi... sempre regras eram regras. E foi isso que eu acho que também fez nós sermos o que nós somos hoje, né? Porque quantas vezes nós fomos para lugares e de repente começou o culto e tal, aí chega o guitarrista já com a guitarra já no meio do louvor, coloca lá, ó, e Isso aí nunca aconteceu com a gente, isso aí né? nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas assim, eu falo até com o Felipe, mesmo sendo líder, ele fala, você pode falar. E eu falo pra pessoa, por que você chegou? Entendeu? Teve uma situação que a pessoa chegou, aí eu virei e falei assim, nunca mais você vai fazer isso. Porque se você fizer, você não sobe. A pessoa tá chegando cedo. Porque tem que ter... Eu chego cedo, gente. Nossa. Casada, filho, coisa pra fazer, um monte de coisa. Eu chego cedo? Por que a pessoa não vai chegar cedo? Você trabalhar o dia inteiro, né? Por exemplo, E na nós chega cedo de quarta-feira, né? quarta-feira. Aí nós chegar no horário, aquela correria às vezes, porque sair do trabalho, às vezes você passa no mercado e tal, você tem que fazer algumas coisas, você chega a tomar um banho e tal. Aí me chega na quarta-feira com a cara inchada, assim. E foi, Atrasado. Exatamente. Porque eu tava dormindo. Perdi a hora. Aí Na quarta-feira, Porque dormindo, perdi isso nos a hora. ensinou a ser muito zelosos com as coisas de Deus, né? Sim. Assim, você, como você falou, pô, trabalhei o dia todo. Tem 1000 desculpas que são plausíveis de você falar assim, não, hoje eu não vou, ou então eu vou chegar atrasado. Mas o zelo que a gente tinha por fazer as coisas Não com permite, ordem, né? Não não deixa. permite. A gente chega antes até, para que a gente, exatamente. né, é para Deus, então eu vou dar o meu melhor, do jeito que eu puder dar o meu melhor. Mas hoje tô cansado, hoje tá assim, não, mas vou dar o meu melhor. Sim, E a gente lembrar acredita de Eu já tudo. presenciei isso várias vezes, da pessoa chegar e falar assim, aconteceu isso, tá bom, mas hoje você não sobe. E sentava. Hoje você não sobe. E sentava. E lembrar Várias desse vezes. zelo, que muitas vezes já me perguntaram assim, mas quanto você ganha por mês? Assim, olha, eu galardão não sei no quanto céu. não sei quanto que tá a cotação do galardão, né? Hoje As não. pedrinhas. pedra na E coroa. colocar pro pessoal, porque às vezes o pessoal pensa que nós, né? Não, é tudo voluntário, cara. A gente faz por amor, né? amor Faz mesmo. por A gente amor. faz por amor e na verdade, só que a gente não dizima, tá, gente? Quem é do louvor não dizima. Brincadeira. Corta isso. Pelo amor Brincadeira, de Deus. gente. Misericórdia. Depois a pessoa acredita. mentira, não é verdade. Gente, Não não, é é verdade. verdade, gente. Não é verdade. Pô, se alguém acreditar nisso, pelo amor de Deus, né? Eu Não, eu queria que vocês contassem umas histórias legais assim de ministério que vocês lembrarem, assim, de coisas inusitadas, coisas engraçadas. Ó, eu assisti até o podcast do Douglas Gonçalves com a Cassiane, não sei se vocês assistiram, né? Não, esse não. E ele tava falando assim, ele falou assim, nossa, mas a nossa geração é muito Nutella mesmo, né? Porque ela contando umas coisas, Sim. e ele mesmo falando isso. A gente tinha situações durante o ensaio que discussões eram corriqueiras, porque todo mundo pensa diferente. E uma galera nova de igreja. De igreja, né? Todo mundo chegando, não era convertido, tipo, nossa, né? Vou manter a sendo santidade e transformado testemunho. Tá no ali, né? Tá no processo, processo. E teve uma situação que duas pessoas do Ministério de Louvor começaram a bater boca no nível assim que eu falei, meu Deus, o que vai sair no tapa. Meu Deus Não, do céu. brigaram feio, mas muito feio. Muito feio. Deixa eu ver essa história. Discutir, mas assim, Isso por conta de alguma questão alguma da questão música ali. Começou naquele nível Começou musical. ali, no musical. Depois já vai pro nível pessoal. Nossa. E eles bateram boca, mas assim, drasticamente, muito, muito sério mesmo. Brigaram, mas depois já tava... Mas lá fora teve. Lá fora teve. Físico também. Teve. Isso eu lembro. Teve físico Sim, também. Chegou sim, nos. já chegaram... E aí vias de teve, fato. teve Eu que não ter ia os irmãos. entrar nesse- Não, mas vamos, né? Já, Não, mas não não estamos vamos- falando o nome já. Não, E foi de uma época que foi realmente isso daí. As pessoas se convertendo. E aí, se nós conhecemos alguns dos mais antigos, são sanguíneos, né? Bem sanguíneos, mas hoje estão vivenciando a transformação O domínio de Deus, próprio. o Espírito Já Santo, tem o domínio próprio. Naquela época, não, né? paciência, Mas se exatamente. perdoava e ia embora. Sim, mas Mas saiu isso no que foi tapa. uma coisa que o Genil estava falando que antes, né? Da gincana que vocês estavam Sim, sim. no podcast anterior. Cara, nós vivíamos no atrito. Sim. Não, Só que o atrito nos moldou, né? A gente Nos não era moldou. melindroso. Isso é... Não era E aí, tipo assim, eu lembro que, tipo melindroso. assim, nós brincamos hoje, né? Só na ceia, né? Cara,
a ceia. Era de perdão mesmo. Era a igreja Você sabe, inteira é se isso aí. levantando Não e tem mais perdoando. gincana. Pessoal, Já seu pai que hoje- falou, né? O Que as pessoal pessoas não hoje- saem do lugar pedir perdão porque não tem mais gincana. É. Mas é isso, o pessoal, eles não. Você vê, eu tenho um medo disso, né? Porque eu acho que as pessoas não entendem a importância da Santa Ceia, né? Do acerto de contas, Sim. né? Sim. Porque a gente não vê isso, cara. Eu já teve vezes, tipo assim, eu criança, eu brigar com meu pai e, tipo assim, às vezes discutir com meu pai em casa, criança, e, tipo, cara, eu não ia tomar ceia. De medo, porque na minha cabeça de criança eu podia ser fulminado. É, verdade. Eu podia morrer. Sim. Teve entendeu? uma Não, vez temor, que, né? teve uma vez que acabamos de descer do louvor, eu caí na escada, saí rolando, blá, 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 blá. Nós vamos pra parte várias, engraçada agora? Várias vezes já aconteceu Tropeçou isso. e caiu. Eu tropecei Não, e caí você, na escada. ela. Não, então. Tropecei e caí. Aí levantei e Jesus continuei amado. ali. Teve outra vez que eu saí também do louvor, eu desci, fui tomar água, eu caí no meio do corredor, seu pai do microfone falou, machucou. Voltando pra hora da Só o palavra. ego. Vamos Eu dar, Fiquei só o ego. vamos dar agora. umas legais aí. É. Teve uma vez nós fomos tocar numa igreja, né? E aí a igreja não batia palma. Qual o louvor que nós vamos tocar? Batei palmas! A igreja Escandalizou. Ah, mas quem nunca fez isso, né? Eu já ministrei em outra igreja, aplauda o Senhor, e aí o pessoal batia, sabe, na força do ódio, sabe? Tipo, Aham. tá bom. Eu falava, cara, desculpa. Teve uma outra vez, cara. Nós ensaiamos aquele domingo de manhã e tal. E fomos pro culto. Meu pai era o líder na época. E aí nós passamos louvor e tal. Fomos pra orar. Nós ia pra uma salinha assim pra orar. E aí, na hora que todo mundo se juntou, o nosso pastor entrou na sala. E lenha. Foi. Antes. Lenha. Jesus amado. Acho que ele deu uns 10 minutos de... Nossa, pai. Eu nem lembro ao certo o que era. Eu sei que assim, o ministério fez assim... Murchou. Na hora. Que louvor, cara. Aí quem orou falou assim, Senhor. Tem misericórdia. Aquela oração assim. Não vamos nem louvar hoje. Cara, eu lembro de uma. Cara, de nós uma- somos. Aí depois disso, o meu pai, que na época conversou, né? Com o pastor, falou, pastor, aquilo que o senhor tiver, fala, pelo amor de Deus. Ou acaba o culto, ou o senhor monta um outro dia e Ele fala. aprendeu? Ah, não, mas o pastor do Mas que eu ele era lembro- antes, Não, ele é... sim. Eu É, lembro de uma sim, época, não sim. sei quando, mas eu lembro que eu já tava no louvor, que meu pai tirou o louvor assim um mês. Sim. Que ficou só ele tocando Sim, eu lembro violão disso. Ele e. só- Violão mãe. e cantando. É. Verdade, eu lembro Tipo assim, ele falou assim: ó, vocês vão fazer um tempo de consagração. Eu lembro disso, eu tava disso. Eu lembro também daquela vez, Essência da Adoração. Lembra da Essência da Adoração? A gente passou a Essência da Adoração, David Kino, vamos pra oração. Ele entra na sala. Vocês estão cantando quando a música esmorece? Vocês sabem o que é esmorece? Você está cantando? Eu nunca vi vocês falar essa palavra. Vocês estão sabendo que vocês estão cantando? Mas desse jeito, assim, ó, nesse nível, assim, ó. Fala, lata. pastor, eu acho que eu sei, mas agora eu tô em dúvida, né? Vai que... Cara, o pastor Guto, ele era... Nós pegamos uma fase, eu brinco que eu tinha a chave da salinha dele, né? E quando acabava a força? Violão No meio e do voz. louvor. Violão e voz. Cara, isso era uma Continuava. benção, mano. Eu gostava. Nossa, cara, era uma Violão benção. e a cara. goela. Eu gostava. Porque aí ficava. Era uma correria, Porque a né? igreja Muitas vezes- cantava mais e quando, alto. É. e quando o violão, quem tava no violão, não tinha. Tava às vezes começando, não tinha aquela. Aí já virava. Passava alguém com o violão. Passava um violão pro outro, Sim. tá, vai, se vira. Nossa, cara. E era. Aconteceu várias vezes, eu lembro de algumas Sim, vezes sim. da gente, né, pá, ensaia, não sei o que, vai começar, pum, Sim. acaba a força. Aí fica só lá. Eu ficava no violão pensando e na voz. época, será que Deus. Será que tinha alguém ali que. Tá em não- pecado, né? Alguém não orou, alguém não fala. Alguém não orou. Alguém não orou. Alguém não hoje. orou hoje. Você orou? Hoje vocês não vão cantar, Não, não. eu não vou cantar, não. Eu quero só a igreja cantar. Sabe o que era gostoso? Quando acabava a força, porque a igreja, acho que na necessidade do silêncio, né? Porque fica um silêncio, querendo ou não. Eles cantam mais alto, a igreja canta mais forte, ou seja, a igreja, ela não depende de alguém provocar o louvor, provocar a adoração. A Ela igreja cobria. parece que ela sente É. essa vontade de adorar junto, entendeu? Sim. Então vamos cantar mais alto, vamos... É o que a gente pode falar aqui, nós estamos em ministro de louvor, né? É muito bom quando a igreja canta com a gente, né? É muito bom. Para a igreja que vai ouvir isso com a gente, fala assim, irmão, E quando, quando você a tá no igreja louvor, bate palma canta no mesmo. tempo também. Mas canta de verdade, não é verdade? Não, Pode cantar, não tem problema. é, Pode falar, não importa, pode cantar porque, bem, assim, não tem problema. Tem vários desafinados dentro da igreja, assim, Nossa. que cantam e soltam a voz. canta e A Solta gente já teve a muito voz desafinado junto. com o microfone na mão, gente, mas vamos Mas lá. também, vamos pra outra- Vamos uma outra entrar época nesse isso. assunto, mas com o microfone tinha muito desafinado também. E também, a gente identifica, né? É interessante, assim, que a gente que tá lá em cima, às vezes o pessoal acha que eles não sabem quem tá cantando desafinado lá embaixo.
queridos, a gente consegue identificar. Sim, não sei se vocês conseguem, mas a gente com consegue certeza. Porque geralmente quem canta desafinado canta mais alto. Canta mais alto. Mas Eles deixa cantam cantar. bem mais alto. Não, mas pode Isso, cantar. não, pode cantar. Jesus recebe Sério. do mesmo jeito. Eu cante, não. cante. Mas Deus recebe É, do nós mesmo muitas vezes não jeito. gostamos, mas O louvor não é pra mim mesmo. Não é pra não. nós. Não. E a palma também, né? E Igreja, uma bata a palma época no difícil tempo. foi quando o retorno era coletivo, né? Nossa. Meu Deus. Isso também dava muita Explica, briga, né? Muita briga. Explica Isso o que dava é o briga. retorno O coletivo era o retorno assim, coletivo, porque tem gente que não vai saber o que é isso. Hoje a gente tem o individual, que é o foninho que a gente coloca, cada um no seu celular tem um aplicativo e você põe você a põe o volume altura que você quiser. só pra você. É, tipo o Renan, ele só coloca guitarra. É, E aí Ele nem escuta a gente nem falando. escuta É, nós. nem né? escuta. quer falar E com ele ele, fala, ele- né, Renan, que escuta a gente sempre, mas Não não escuta, não. escuta. Aí, e na época tinha um retorno, só que assim, você aumentava pra você, aumentava pra todo mundo. Era um retorno só um retorno pro só grupo todo. pro grupo todo. Aumentava Aí o outro um achava que tava muito muito alto. Era uma briga de ego que olha. aí o outro falava assim, a minha voz não tá aparecendo. Não, mas você não vai fazer o solo, tua voz vai aparecer agora. Não, mas então por que só a sua voz tem que aparecer? Eu falei assim, mas porque Pronto, a pessoa já vai dava uma- cantar. Não, Já dava uma treta já. Aí né? a gente conversava com o mesário e falava assim, dá uma baixadinha no fulano. No meio do louvor, como que O não... tem mesário, nada. o mesário recebia propina, gente. Falou assim, ó, abaixa o meu O aqui, ó. mesário é de Cinquentinho Deus pra também, você, pra ó. Abaixa aguentar. do cara ali, ó, que não tá dando não, Gente, viu? um beijo pros mesários, porque tem que ter paciência pra aguentar a gente. Mesário que não gosta de chamar de na mesário, época porque que- mesário Não é é da eleição. mesário, é o operador de áudio. Na época Né? que a gente não tinha o negócio pra mexer, que ficava, né? Ah, fulano, É. abaixa, não sei o que pra Baixa, mim. não sei o quê. É. Aí eu tava assim, não pode. Sim. Tá bom, deixa eu ver. Havia discussão. Não, pra mim tá bom, você não vai abaixar. Era terrível. Terrível. Então eu não vou cantar, então eu vou tirar o fone. Era o que Obrigado, acontecia. Jesus. Obrigado. Sim. Quando entrou a guitarra no louvor, a guitarra entrando no Ministério de Nossa, Louvor. Porque guitarrista, Meu gente, Deus. guitarrista é o ser que mais precisa ser tratado dentro do ministério, viu? Eles gostam do som muito alto e a guitarra aparece muito. Não sei, não É, tem sim, sentido, estridente, né? É. E a gente ama muito os Tratamento. acordes. Quando o guitarrista dá acorde é muito legal, né? Que a gente pegou uma época que era difícil o guitarrista dar acorde, né? Era só Distorção e solo. era só distorção e solo. Eu tava cantando refrão e tava solando. Mas isso vem pra outro podcast. a gente bora. a Parte gente mais trata na técnicas. salinha, né? É. E o que mais, assim, de história? Mais histórias aí, Teve vocês uma não tem? vez. O teu pai sempre fala que a memória dele é curta, né? É por isso que ele fala e fazia essas coisas, mas ele nem. Não vai lembrar. É, porque várias Cristo falou pra ser coisas, igual uma né? criança, né? Então, tipo assim, ele brigava aqui, Esquecia. esquecia, saía dali e esquecia. Quem bate não Só lembra. que a gente, que Quem nem apoia. você falou, não das esquece. coisas que aconteceu, não tem, né? É, ele fez uma reunião, tava eu, Diego, ele e uma outra pessoa. Aí ele falou Ponto. com a gente, ponto. Ele pegou e falou assim, olha, porque eu acho que a igreja já cansou, assim, um pouco de vocês. Caraca, essa eu não sabia não. Falou. Jesus amado. Eu olhei assim, eu falei, olhei, parei, todo mundo ficou, né? Aí eu falei assim, pastor, mas o senhor já pensou se a igreja também tiver cansado do senhor que só prega? Não é? Porque na realidade só tinha nós, filho. Ia Os pouquinho quatro que no estavam lugar. ali não tinha. E eu falei, tá cansado, mas ia pouquinho, não tinha ninguém, né? Aí foi onde eu peguei e falei pra ele, falei assim, e se a igreja também tiver cansado, que só o senhor tá ministrando? tá dentro da igreja. Ele olhou, perdido. aí eu falei assim, eu acho que o senhor pega no meu pé, tem hora, viu? Ele olhou assim, tem sentido. Porque também o pastor Guto, ele entende um pouco de música, né? Sim. O pastor Guto tocou muito tempo, então é tipo assim, ao mesmo tempo que a gente é muito grato a ele, porque ele sempre gostou de investir no Ministério de Louvor, mas ele também tem uma visão muito crítica, né? Ele Nossa, tem a cara. visão. É, ele veio do louvor, né? Se nós pegar a geração As aí, palmas dele. eu aprendi, tipo assim, no início, tudo que eu aprendi foi com o pastor Guto, ali do meu lado. Ele fazendo segunda voz, ele cantando ali com a primeira, Verdade. com a tua mãe. Então, tipo assim, nós aprendemos. Ele foi a nossa escola inicial. Só até hoje ele é meio que então, o termômetro, assim, né? É. A gente toca, você dá só uma olhadinha de canto, assim, pra ver se às vezes ele tá meio assim, né? Mas as palmas Tá dele é esquisito. demais, né? Ah, é. Ele acelera, né? Ele é o gosta. condutor da palma da Quer bater igreja. palma com cheia. Teve outra situação que nesse dia foi só comigo, que ele desceu, não, eu desci, acabou, tal, não sei o quê. Ele chegou em mim e falou assim, o que aconteceu? Eu fiquei assim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, por que o louvor foi assim? E eu não entendia o que ele estava querendo dizer. Eu só sei que assim, a única coisa que eu entendi foi ele não gostou. É. Que realmente ele falou assim, Que foi ruim? não foi, não tava bom, não deu certo.
Isso aí não pode fazer de novo e desse jeito. Ali na lata eu falei, santo pai. Eu falei, tá bom. Era amém. na lata. Fui embora, chorei. Até respirei. Falei, bom, beleza. Mas era assim, eu chorava e voltava. Porque várias vezes. Não tem escolha Então, também, né? Várias história, vezes. É teve- aqui a forma, né? Teve É. uma Vai época falando. que ele me colocou como líder. Acho que eu tinha 15 anos. Foi. Nossa, que dó do Diego. Eu acho que foi um mês também. Liderando foi, assim, gente- Foi a Muito liderança rápido. mais rápida. E liderando gente de Não, e aí é o seguinte, mais né, 30, cara? 40. Sem falar de 30, Eu, 40. Lube, Fabiana, Angelita, Claudinha, Vai vendo. do Satropa. Vai vendo. Tipo assim, tudo pessoas que Geisa. estavam em transformação, né? Maleáveis, né? Tudo e aí me coloca um moleque de 15 anos pra liderar tudo isso. Musicalmente falando, eu era o líder musical. É o Neymar da seleção, sabe? Aham. Era o Neymar da seleção que colocaram como capitão por causa da... Sabia um pouco mais de música. Exatamente. Então, tipo assim, cara, aí começou a aparecer algumas situações. Bum! Não dá. Que envolve relacionamento, né? Aí é Tchau. difícil pra uma pessoa de 15 anos. Eles chegavam no Diego e falavam assim, mas fulano não dá, não é pra fazer solo. Não sei por que tá fazendo solo. Meu pai? Não. Não. Ah, Pessoas pessoas. do ministério. Ah, entendi, Aí, entendi. tipo assim, Do ministério, mas ele falava assim, mas fulano dá pra fazer solo. Como é que eu não vou pôr pra fazer solo? Mas o outro não queria. Tipo Aí assim, era chegava mais ele- velho que você, chegava pra dar uma carteirada. assim. Exatamente, entendeu? Exatamente. Foi difícil a época dele. E aí, Foi não... difícil. Pelo menos eu aprendi muita coisa, né? Porque assim, eu tive várias conversas de liderança com o pastor, né? E algumas coisas você acaba Amadureceu. aprendendo. Esse caso, quando ele tirou o louvor um mês depois, a gente tinha acabado de fazer um mês usando o pano de saco. Nossa, eu lembro disso Eu também. lembro também, cara. Eu não tava no louvor ainda, mas eu Tipo, vi. não resolveu nada. Vocês usarem esse pano de saco. A gente ficou tocando com a roupa que era de... túnica de saco. túnica Que de pano de tipo, saco, pano de né? saco. Ele falou assim, não resolveu nada. Vai ficar um mês. Jesus. Mas mostra que, tipo assim, que É. foi uma época, tipo assim, da galera que tava em época de transformação, E ficou, de vida, entendeu? né? E tal e tudo mais. Sim. Um pessoal que resistiu, né? Porque aguentar essas lixas, assim, é o que forja, às vezes, a pessoa, né? E hoje, imagina você fazendo isso, Meu Deus. entendeu? Vai dar um problema, né? Você Você tem foi contra noção? resistência, vai ter. Não, mas nesse nível, né? É complicado. A pessoa, às vezes, por isso que às vezes eu falo assim, não, hoje é mais maleável, né? É mais tranquilo. Às vezes as meninas até da dança falavam assim, nossa, Tati, você é dura, mas é que eu já vim de um ensinamento, Você foi né? da dança A também, Tati né? liderou a Verdade, dança, é verdade, né? Você liderou a dança. É, porque eu vim de dança depois que eu descobri que eu cantava, né? Eu não sabia, assim, tipo, ela tem E você talento pra era cantar. dos dois, né? Dos dois. Você era louvor e dança. Foi. Aí teve aquela fatídica pai. vez que meu pai chegou e falou assim, ó, Não, veio uma direção das Montes Santos, acho que, não sei se foi do pastor Raul, que ele veio aqui e falou assim, gente, não dá, é muita coisa. Todo mundo vai ter que escolher só no um ministério. ministério. Mas foi pra acabar com... Nossa, eu lembro... Gente, que tristeza que eu Foi pra fiquei. Eu vi as pessoas saindo chorando dessas Mas reuniões. eu fiquei arrasada, porque eu falei, meu Deus, eu amo dançar. Falei assim, eu tenho prazer de dançar, né? Eu gosto de dançar, como é que eu vou ficar E sem gosta de dançar? cantar também, gosta de Né? mostrar. Então, aí como é que você não faz os dois? Porque Foi você que escolheu. eu fui obrigada a escolher. Mas aí eu perguntei, Não, eu falei assim, porque eu tava você que em dúvida. você que escolheu Pelo louvor. ficar no louvor. Aí eu conversei com seu pai, e ele falou assim, Tati, mas você canta. Aí eu falei, meu Deus. Escolheu e eu aquela fiquei- ajudinha, né? E eu fiquei em dúvida, mas Escolheram por ela. eu fiquei em dúvida. Eu fiquei muito em dúvida. É, porque você vinha da dança, Da né? dança, e eu queria o Ministério de Dança. Eu falei, gente, quem que vai ficar no Ministério de Dança? Eu vou abrir mão desse Ministério de Dança, e eu não queria. E na realidade, são coisas que o homem, às vezes, faz para melhorar, para tentar ajudar, mas que não resolveu, porque nós estamos fazendo quantos? Vixe. Olha, hoje... Não é verdade? Mas Se foi, eu pudesse escolher foi um uma só- situação, gente, muito difícil. Todo mundo chorando. Eu não vinha um que você não falava assim, mas como? E para deixar... Aí, tipo assim, você vai pro louvor ou pro ministério de tios? O que vocês acham que ia escolher? O louvor. Louvor. Com certeza. Você vai ficar na dança ou você vai ficar no ministério de tios?
A Esvaziou os tio. né? Eu lembro que a gente tinha E aí muito o tio Ministério, dando louvor. e aí o Ministério de Tios às vezes ficava defasado. Sim. De tios que a gente fala é os Ministérios Infantil, não é o Ministério É. Infantil. Por outro lado, sim, teve um crescimento também na época que muita gente começou a se levantar para Pra trabalhar. trabalhar. É, né? mas... Acho que foi uma... Aprendizado. É a coisa É. que acontece em toda a comunidade, filho. Sim. É ajuste. Você faz 100% você acerta? Não. A gente erra. É porque, assim, eu errei várias E era várias um negócio vezes. que era, tipo assim, as pessoas estavam querendo servir, né, cara? Sim. Tipo assim, não era pesado não é pra pra pessoa. gente, não. Ninguém reclamava, você falou assim, nossa, Sim. tá pesado. Porque se reclamasse, beleza, então escolhe um e sai, né? É, ninguém reclamava. Ninguém Todo reclamava. mundo ficou, não, Amava, pastor. falava, não, eu quero fazer Não, tudo, a se gente deixar. falava, não, deixa a gente dá conta, a gente quer fazer. E vocês acham que hoje em dia as pessoas têm menos vontade de servir do que na época de vocês, assim, né? Nessa época? Com certeza. Porque como você falou, as pessoas tinham 2, 3 ministérios acumulados. Assim. Sim. E hoje em dia, às vezes, você fica passava muito pedindo tempo pelo dentro da amor de igreja, Deus. né? Passava Hoje a semana dentro da igreja, né? Nossa. Antigamente as pessoas se dispunham mais. Mas eu acho que a correria tem tomado conta das coisas que as pessoas poderiam fazer para o Senhor. E aquela situação até hoje, tanto na nossa época como hoje, tipo, de 20% trabalhar por 80% é real? É real. Sim. Mas te pesa? Não. Te pesa? Te pesa? Entendeu? Não me Sim. pesa. Então a gente faz. Então, quanto menos fizerem, mais nós vamos fazer. É assim. Para quem está se dispondo, é assim. Não adianta. Não adianta você falar assim. A gente fala, oh, meu Deus do céu, essa semana, vamos supor, não fiquei um dia em casa à noite. Entendeu? Vai, socorre um aqui, vai, visita outro ali, vai, faz a célula, vai pro louvor agora, sabe? Sim. Mas você faz. Uma coisa que a gente Você até chega ouviu. cansado, mas faz. Porque você se dispõe a Sim. fazer. Independente se seu corpo está cansado, Não é peso, tá com né? sono, não é Sim. peso. É porque isso até a gente ouviu, né, vendo no podcast do Hub, quando o Bruno ele cita o David Kinlan, né? Que ele fala que às vezes no começo a gente faz muito por amor, né? Muito por amor, e a gente faz na nossa força, e depois a gente começa a fazer por obediência. Não deixa de ser por amor, mas é muito pela obediência, né? Nós servimos, nós escolhemos servir a igreja por obediência. E tipo assim, é aquilo que eu carrego comigo, né? Se a gente não clamar, vai ter pedra clamando no lugar da gente. Se E a nós gente não vamos enterrar fizer... talento? Não, de E o jeito que a Bíblia nenhum. fala que é aquele que enterra? Dá para outro que já tem, Sim. eu não sei se é 5. Dá para aquele que já tem 5. É. E aí Tá as fazendo pessoas- por 5. E as pessoas... Nós somos Aí Deus comissionados, vai aí ganhar fazer mais mais para ainda. fazer E mais. as pessoas veem nós assim lá em cima do altar, as pessoas às vezes não têm uma noção também que, por exemplo, hoje nós temos 4 louvores que nós vamos cantar. Cara, tem que ter uma preparação musical, espiritual. Sim, não é só o horário Não é do culto. E ali. outra, nós chegamos 1 hora antes. Então, para você chegar, o culto é às 7, 6. às 6. Nós temos que chegar às 5. Para chegar às 5, nós temos que começar a nos preparar às 4. Sem Eu começo às falar... 3. Mulher ainda vai lá, Não, né? e a aí, música, a parte da musicalmente música falando, também. eu passei de manhã agora, que eu tava lá no teclado. Eu vou voltar depois do almoço, eu vou passar mais um tempo para chegar lá, tentar dar o mais redondo possível, né? O melhor possível. E aí você vai ali já preparando um tempo de adoração ao Senhor para estar... o domingo é do Senhor. É do Senhor, é. É exatamente isso. Dedica tudo, né? Porque outra, a gente viveu uma época até que a gente muitas vezes tirava a música nessa 1 hora que a gente passa. Você lembra que a gente viveu essa época, né? Que as pessoas tipo, não tiravam a música em casa. Chegava no ensaio, eu lembro que a gente colocava o celular no microfone, né? A gente escutava a música no ensaio e a gente tirava no ensaio a música, né? Aí ficava demorava uma vida o ensaio, né? Até que a gente começou a instituir, não, você não tira música no ensaio, você tira música dentro de casa. Você vai no ensaio pra passar. Mas já né? tinha pessoas que chegavam com a música pronta. Sim, É mas que não eram uns todos. não, É que não eram hoje a gente todos, condicionou né? isso, né? Hoje a gente chega, vamos supor, a gente chega 1 hora antes pra passar a música, são poucas as vezes que a gente tem que fazer um ajuste nela, entendeu? Sim. Ah, não, ó, a gente tá fazendo isso errado. Tá, É mas- que também, Então. assim, era talvez até mais difícil, porque aí, por exemplo, como você não sabia que música ia tocar, também você a tinha gente... que saber todas as músicas. Então verdade. era a questão que como a gente tinha pasta, por exemplo, tinha lá 250, 300 músicas na pasta. Sim. Se Escolher na hora. alguém chegasse e escolhesse aquela música, eu tinha que saber tocar aquela música. Cara, Não hoje era um é- negócio assim, esse eu não sei, não, cara. Hoje tá Você tem muito que saber melhor. tocar. Tem que Eu não saber vou falar que tá mais fácil, mas assim, tá muito melhor. Porque, por exemplo, o WhatsApp, você joga as músicas lá que nós vamos tocar, as pessoas tiram e tal e tudo mais. Cara, naquela época, primeiro que é o seguinte, a maioria era muito simples, ou musicalmente falando. Então, tipo assim, eu tirava as músicas porque eu tinha uma capacitação do ouvido ali pra
Deus capacitou para tirar, mas as pessoas na época não tinham internet. Não tinha instrumento, a gente não tinha Não instrumento tinha em casa, nada, cara. Não tinha instrumento em casa, o instrumento estava na igreja. É. Então o cara, aí nós ia pro ensaio, ó, vamos tirar essa música. Chegava no ensaio, eu passava pro baterista, eu passava pro baixo, pro baixista, pro do violão, e ia tentar, né? Nós passávamos às vezes um ensaio de 1h30, 2 horas, para tirar uma música e assim, não deixava... Nos trancos e barrancos. Nos trancos e barrancos. Então aquela música ia melhorando conforme também o tempo que nós ia tocando. Hoje em dia, nós chega no ensaio, nós tira louvores novos para chegar no domingo antes. Sim. Nós nem passa no ensaio, nós estamos ensaiando uma vez a cada 2 meses, assim, Sim. musicalmente falando. Sim. E aí nós chega lá, já todo mundo tirado, bonitinho, ouviu, tal, que legal. Uma ou outras vezes dá aquela falha, né? Ô, Thiago Franco, aquele abraço, brincadeira. Deus abençoe. Brincadeira. Mas as pessoas, para se dispor hoje também, requer esse preço, né? Sim. E não quer. Fala, quem que quer? O culto já é às 6, vou chegar às 5? Ou num domingo. Ah, né? eu vou ser tio e tem que preparar a aulinha, né? As pessoas estão... E é preocupante. É preocupante porque vai ser cobrado. A pessoa não tem consciência disso. Que a palavra fala. Que nós vamos ser cobrados. Né? Daquilo que era para vir, veio a minha mão e eu não fiz. E sabe uma coisa também que às vezes eu vejo? Que quando a igreja é menor, né, na época que a igreja é menor, era mais tipo assim, todo mundo se propunha a falar assim, preciso ajudar, porque tá precisando de ajuda. Hoje talvez a pessoa chega, ela olha, ela fala assim, não tem onde eu ajudar aqui. Então ela não se dispõe, mas ela não sabe que tipo assim, é uma coisa que Deus está chamando ela para servir. Sim. É um negócio que não é assim, gente, nós temos como a pessoa pergunta, né? Não, a galera contratada da igreja, que trabalha todo domingo, então não tem onde eu ajudar aqui. Pessoal, mas não tá todo mundo servindo, então... E se Deus está chamando a pessoa para servir, ela tem que servir. Mas já tem gente servindo, mas se Deus está chamando para você servir, você tem que fazer. E sabe o que eu ouço, Fê? Assim, a pessoa às vezes fala assim, não é mais para mim, por exemplo, assim, não é mais para mim o ministério de louvor. Daí eu falo, por quê? Ele falou assim, eu não tenho mais idade, é tudo novo lá em cima. Eu falei, eu não sou nova. Entendeu? Mas eles têm essa visão, porque 90%, 95% dos que estão lá em cima é um pessoal bem mais novo, sim, de idade, sim, falando de idade, né? Mas não é desculpa, você tem que cumprir o chamado com a idade que você tem. Mas você vê também, Tati, que a nossa igreja, Monte Santo, ela é uma igreja multigeracional. A nossa igreja não é uma igreja de jovem. Não é. Ela tem todo um layout, ela tem todo um estilo, toda uma liturgia talvez de jovem, né? Uma coisa mais assim, mas a gente tem pessoas, a gente tem pessoa, entendeu? Então, tipo assim, a gente preza muito por tudo, por toda a geração. E a gente também é muito bacana, porque até o pastor Renato, ele fala muito isso, né? Que ele falou que no último retiro de jovens, ele foi lá no último retiro de jovens e ele se assustou. Ele falou, cara, nossa, acho que eu tô ficando pra trás, né? Porque tem muita criança pra ele, né? Muito adolescente. E aí ele chegou, e ele começou a pensar nisso, que falou, cara, tipo, a gente dá continuidade, porque, sei lá, nas outras culturas, Renato tem a sua idade, Di? Um ano mais velho, 39. Entendeu? 39. E aí, tipo assim, ele falou, talvez você não precisaria estar nos jovens. E também, não que seja errado, né? Não é que seja errado isso, mas, tipo assim, é o lance da continuidade. Ele sente a necessidade de estar ali, corpo, entendeu? Então, a gente tá falando, lógico que a gente tá fazendo esse episódio aqui, falando muito mais de louvor, né? E eu tenho, às vezes, algum pensamento que talvez você não vai entender muita coisa. Mas acho que muito legal de tudo isso que a gente tá falando é que, tipo assim, a gente ama servir a igreja. A gente ama servir pessoas, entendeu? A gente, por mais que... E é na nossa limitação, porque a gente ninguém é profissional do que faz. Ninguém é... Então, a gente ama servir a Deus, a gente ama servir pessoas. E isso vale para qualquer... Porque às vezes a gente tem pessoas com vocação para lidar com criança e não quer. Poxa, sei lá. Cara, Deus te deu uma vocação, Deus te deu um talento e Ele vai te cobrar esse talento. Eu disse hospitaleiro, para você receber uma pessoa de voluntário na recepção da igreja, entendeu? Que é tão importante quanto o louvor nosso. O que o nosso tem de mais? A gente só tem um talento que é um pouco mais visível, entendeu? E, então a gente, às vezes, a gente só convoca mesmo a igreja a servir a Deus. Né? É isso que a adoração te proporciona, porque a adoração não é só musical, que a gente sabe disso, né? Sim. O ser adorador é servir. Sim. E você não serve só em cima de um púlpito. Até que os levitas, você eles eram... serve embaixo. Os levitas, eles eram... Porque, isso. na Eles realidade, até tem mais serviço embaixo do que em cima. Tem no entanto, você vê que Davi, antes de ser ungido, ele servia ovelha. Sim. Ele andava no meio das ovelhas, já servindo.
no pasto, né? Então não é o cargo que fez Davi servir, não é a unção que fez Davi servir, ele já servia lá atrás, né? Então o servir é um estilo de adoração. Davi já era adorador porque ele servia, e não pelo que ele ia fazer, nem pelo que ele ia receber de unção, né? Então isso chama a atenção de Deus. Quando você serve em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer posição, né, que talvez o homem veja, você já é adorador, né? E essa questão de liderança, que nem quando na época que eu fui líder lá, uns 15 anos lá, que eu aprendi um negócio com teu pai, que ele falava assim, ó, você precisa conquistar a liderança. É lógico, né? Com 15 anos, quem que vai conquistar o cabelo? Mas até aí, a partir daí, eu conquistei uma liderança dentro do próprio ministério sem ser líder. Né? Passou vários ministérios, mais vários líderes ali. Você se torna um pilar, né? Outro dia eu tava falando pro Renan essa questão do diretor musical, né? Que outro dia ele tava, e aí surgiu, numa quarta-feira surgiu uma dúvida antes lá, e todo mundo olhou pra mim. E era ele, vamos dizer, que vamos dizer, resolver esse problema. Sim. Aí eu falei pra ele, querido, eu tô há 30 anos aqui. Não é? É normal, né? É normal, cara. É normal. Você vai criar, você cria uma liderança e as pessoas vão te procurar conforme vão vendo isso em você. Justamente o que a Tati falou, não é o cargo, mas não é um cargo. É o que você está fazendo já há anos, né? Você já faz aquilo. Exatamente. Então é natural para eles perguntarem por quê. Para quem está fazendo faz há mais tempo. Né? Mas é normal. Eu queria fazer acho que não vai acabar já, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para a Tatiana. Fazer. Como que foi para você, porque a pessoa não sabe, né? Mas a Tatiana, ela em 2012, né? Você foi ungida pastora em 2011. 2011. E foi em 2011 que teve um CD? Foi. A Tati gravou um CD, a gente fez parte do projeto dela, né? Foi. E eu acho que foi muito legal porque, tipo assim, pra mim, pro meu crescimento, né, dentro da música, eu fazia backing pra Tati, tocou teclado pra ela. O Diego veio depois, o Diego fez alguns eventos com ela. E, tipo assim, me moldou muito. Lógico, porque eu sou apaixonado por comunhão. Então, a gente tinha um compromisso todo sábado de manhã. A gente ensaiou vendado, né? Nossa, cara. Tati fez a gente ensaiar um dia vendado. E, tipo assim, o quanto que você vê, eu acho, de verdade, porque eram todos músicos do Ministério de Louvor da igreja. Aí tinha o Samuel e a Gi, que era de outra igreja, mas depois eles vieram para Monte Santo na época. E, tipo assim, você consegue enxergar uma mudança até mesmo de relacionamento e de... Por que não falar de qualidade, às vezes, em adoração? Porque eu acho que teve um ponto de partida aí, entendeu? Na cabeça da gente, dos poucos, que não eram todos do Ministério do Louvor, mas dos que estavam ali, e trazendo isso para o âmbito do Ministério do Louvor da igreja. De excelência, né? De excelência, porque, tipo assim, a Tati... Porque era novo pra Tati também, né? Sim. A Tati não era meu quarto CD, foi o primeiro CD dela, e, tipo, e a gente foi fazendo... Junto, e a gente fez junto, né? É. Porque a gente fez junto, a gente aprendeu na raça. E, tipo assim... Até memórias desse dia, porque, cara, foi um dia muito bacana. Eu lembro que foi final de ano, foi um final de ano, novembro, né? Foi. E a gente tava todo junto lá, e pra mim foi um episódio bem legal, um período muito bacana, né? E se você não quer ouvir, tá? Se você quiser ouvir, a Tati tá no Spotify, porque eu coloquei a Tati no Spotify, porque ela não tinha se colocado. Eu fiquei bravo com ela e coloquei o CD dela nas plataformas. Você pode procurar a Tatiana Alves. Eu falo assim, eu preciso aprender muito nessas coisas de tecnologia, né? Eu tô caminhando, tô engatinhando, eu chego lá. Foi um trabalho que foi bem difícil acontecer naquela época, pelas condições, sabe? Tudo muito caro, né? Sim, né? Gravar um CD era muito caro. Não vou lembrar, eu nem vou me atrever a citar os nomes, porque eu tive muita ajuda, mas muita ajuda. Em todas as áreas, assim, sabe? Desde da área do encarte, de fotografia, de mixagem, dos músicos, né? De vocês tocando, né? Tentando tirar todas as músicas que foram 10, né? Tentando tirar ali. Mas foi um projeto que eu lembro que o Fábio falava assim, não importa se é 1 ou se é 1 milhão. Nós vamos fazer porque esse é o tempo de fazer e foi feito aquele CD, né? E gerou, assim, realmente, eu acho que um entendimento musical maior pra gente, né? Porque eu falei assim, nós vamos gravar um CD, nós vamos tocar um CD. E a igreja estava cheia, né? Porque eu tinha convidado muita gente apareceu, muita gente comentou, e vocês se dispondo a tocar para
sei lá quantas pessoas que tinham ali, umas 300 pessoas ali dentro e querendo mostrar o quê? Perfeição até musical. Sim. Naquele momento. Falei assim, eu não posso errar uma nota. Foi onde aconteceu o caso da venda. Falei assim, bom, agora nós vamos ver se eu toco mesmo. Venda? Vocês tocaram vendado no Ah, ensaio. tá, é verdade, da venda. Foi pra eles, falou assim, não, então vamos ver se vocês tiraram realmente as músicas. Todo mundo tocou vendado no ensaio. Sem olhar. Não vai olhar a partitura, não vai olhar as notas de jeito nenhum, Aliás, a né? gente nem usou. Nem a gente usou a pasta. a gente nem lia, né? Não. A gente nem lia nada. Foi tudo. Não, vocês decorado. ensaiaram Decorado. tanto pra não usar aquela parte. É. Não, porque daí já. Porque o que acontece? tirar Vocês o já começaram a falar assim, não, restante. fica feio, como é que nós vamos olhar essa pasta aqui? E eu lembro que a Como é que Tati, nós vamos- eram 10 músicas, e eu lembro que a Tati, assim, não era tipo assim, ó, nós vamos passar as músicas. A primeiro ensaio. Fora o tempo de conversa, que isso foi muito agregador também. Mas era tipo assim, primeiro ensaio, nós vamos passar uma música. Ah, mas foi rápido. Ah, foi rápido, então nós vamos passar de novo. Ah, mas tá tudo certo já. Ficar Mas passa de perfeito. novo então. Perfeito. Aí no segundo ensaio, ó, nós vamos passar a música 2 do CD. Mas nós vamos passar aquela outra, tá? E aí, no segundo ensaio, você acabava vendo talvez um errinho daquela música. Fala, tá vendo? Não É pode perfeição. ter. Vamos continuar. E falar, Aprimoramento, cara. né? E, tipo assim, a gente gastou tempo. E tempo de conversa, né? Foi uma coisa muito legal, porque a gente gastava muito tempo Muito conversando. tempo. O Fábio ia lá pra conversar com a gente também, o pastor Fábio. Então, tipo, como que foi importante pra gente, né? Foi E, tipo, algo- foi E muito legal. Tinha duas coisas no mesmo ano bem, assim, marcantes pra mim, né? Foi a unção. e São o- Pastoral foi antes, e o né? CD. Foi um ungido antes, né? Foi pouco antes e o CD que veio junto, né? E tudo composição, né? Porque eu nem sabia que eu tinha talento para compor música. Não lembro que época que eu descobri, né? Só que hoje eu acredito que eu sou melhor. Um pouco melhor porque na composição. Hoje eu não sei se você, mas Faria quando, diferente tipo assim, algumas coisas. quando você ouve né? o seu CD hoje, É, você não fala assim, nossa, não, poderia ter feito, com certeza. Eu ouço o meu CD hoje e eu falo assim, nossa, eu poderia não ter colocado essa música nesse CD. Sim. Eu poderia ter tirado. Mas eu acho que apesar de não daria, eu daria um EP. Se eu tirasse todas as músicas do. Hoje, realmente, musicalmente, você olha e vamos supor, eu continuo escrevendo hoje, mas às vezes eu fico, até eu gravar, deixar ela lá arquivada, eu fico tentando cantar ela várias vezes de forma diferente. Sabe assim, falando, nossa, mas isso aqui acho que fica melhor assim, isso aqui fica diferente assim, isso aqui faz assim. Mas é que a maturidade vai ajudando também, né? Ah, que legal. Vamos fechar com a... Vamos fechar com um sonzinho, né? Tem que ter. Já que trouxemos toda a cavalaria. Cavalaria, gente. Ó, Todos os cavaleiros. Até só pra Cavaleiros. completar, eu acho que nós ainda estamos no Ministério do Louvor também pra segurar as músicas mais antigas, né, Tati? Com certeza. Epa, não, porque. Ó, Ai, tem isso, igreja, gente. você que ama música antiga. Fale com o Felipe. Porque, ó, detalhe, você fala assim, mas essa música é tão velha, né? Música não tem data de validade. É isso Tá? aí. Música não tem. Então, se você não gosta de música antiga, eu tô falando isso pra todo mundo ouvir, tá? Porque. nós vamos tocar hoje uma música antiga aí. ó. Porque Não, a mas gente não é pediu, tão cara. antiga. A gente pediu. né? Não, Porque o nosso líder de louvor Nos só 80. toca música antiga por quando o Morada relança ela e coloca multitracks, tá? Eu vou expor pra igreja isso, tá? A gente quer hashtag música antiga, né? Versões Então nós novas. nós segura pra dar aquele meio termo, né? Não, é porque... Colocar sempre um louvorzinho mais antigo no meio daqueles novos. Sim. Né? São gerações diferentes, mas que se respeitam, Sim, né? sim, com individualmente, porque nós pensamos diferente. se suporta. Isso é bom. Isso é bom. Imagina todo Um mundo completa pensando o outro, né? igual. Não, Isso é muito- não vamos, isso. a gente não pensa igual, né? Mas isso é o corpo de Cristo. Ninguém é aí. igual. Deus não fez ninguém igual. Aí, às vezes, mas um necessário, né? Um engole o outro. Sim. E a gente vai e bola pra A gente frente. ama, né? Ama. Isso aí, vamos Vamos lá? lá? Vamos lá. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próximo
esse rio está nesse lugar. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. É isso aí. Glória a Deus. Tem que baixar um tom dessa aí, né, Tati? Tem que Já baixar um baixou, tom já. dessa. Tem que baixar. Mas ela já baixou. Não, ela tá, agora Nossa. tá no original, tá em ré. Não, ela já baixou já pro... Pronto. Ah, tá, quando toca na igreja. Estamos prontos para mais 30 anos. Glória a Deus. Isso aí. Amém, é isso? Fecha aí, é isso. Amém. Tati, Di, obrigado, viu? Valeu. Foi muito legal. Acho que foi mais demorado que a gente gravou, por enquanto. Desculpa Né? aí, gente. E tem coisa ainda, né? Tem muito A gente precisa desligar as câmeras e sentar mais na mesa pra conversar também, né? Isso é que é importante. Né? A gente conversou com o pastor Guto, com o Goiano, a gente falou, nossa, cara, parece que tem tanta história, a gente caminha tanto tempo junto, a gente não sabe de tudo, né? É. Mas é isso, pessoal. A gente agradece aí, agradece por você ter assistido. A gente reitero, né, que você possa compartilhar, dar o like no vídeo. Inscreva no nosso canal também e principalmente, tá? Faz uma visita pra gente, se você não é da igreja, se você não vai em nenhuma igreja, faz uma visita pra gente nos nossos cultos, domingo às 6 horas da tarde, né? De quarta-feira às 15 para as 8 e no sábado nós temos nosso encontro de jovens às 7 da noite. Então faz uma visita pra gente, você vai ser bem recebido. E logo logo tem mais episódio. Acredito que na semana seguinte, na semana que vem, você vai ter mais um episódio aí e que você possa ser abençoado. Amém? Deus abençoe. Valeu. Valeu. Valeu, gente.